Cabeça, você acredita? Produção Amélia Rocha, programa 1, Rádio Globo São Paulo. O Dr. Carlos já estava na sua casa de praia de Botafogo, de férias, quando aconteceu aquele surto de gripe na cidade. Ele estava acostumado a atender, quando lá estava, aquela gente pobre dos morros e particularmente da prainha. E por isso mesmo, foi sem surpresa que naquela noite de chuva, atendeu à porta aquele garoto de uns 10 anos de idade, humilde e descalço, que lhe disse: Doutor, a minha mãe está muito mal e só o senhor pode salvar minha mãe. O Dr. Carlos ficou impressionado com o estranho brilho dos olhos daquele menino e com aquele melancólico sorriso que brincava na sua boca miúda. Procurou convencê-lo de que iria no dia seguinte. Mas o garoto, com os olhos rasos d'água, falou: Doutor, nós não temos ninguém, só Deus. E se o senhor não quiser ajudar a gente, a minha mãe está perdida. Ela morre. Venha. O senhor não teve também uma mãe que foi um anjo? O médico foi tocado profundamente com a última frase do pobre garoto do morro. Lembrou-se de que a medicina era o seu sacerdócio e que não tinha o direito de ficar de férias, nem fugir da chuva, quando uma pobre mulher sem ninguém, apenas com aquele filho, precisava da sua ajuda e dos seus conhecimentos. Tirou o carro, colocou o menino todo molhado ao seu lado e partiu. Há muito tempo que a sua mãe está doente? Não, senhor. Primeiro fui eu. E eu fiquei muito mal, sabe, doutor? E a minha mãe cuidou tanto de mim que até caiu doente de canseira. E o que é que a sua mãe sente? Muita febre. Ela passa as noites sem dormir. Às vezes eu grito para os vizinhos, mas parece que eles não me escutam. Nós dois estamos muito abandonados. Mas a minha mãe sempre diz quando eu choro que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. O Dr. Carlos, enquanto dirigia, observava o menino recostado nas almofadas e os pezinhos miúdos que se escondiam nas franjas do tapete. E continuou a conversa. E como foi que você soube onde eu moro, garoto? Foi um homem que eu não conhecia, que chegou devagarinho na nossa porta, me chamou na rua e me disse que é muito seu amigo. Disse que o senhor é muito bom. Me ensinou a sua casa e disse que o senhor ia me atender e curar minha mãe, porque o senhor tinha tido uma mãe muito boa. Nesse ponto, o menino pediu ao médico que parasse o carro, pois tinham chegado à porta de uma choupana miserável. Desceram e o garoto disse: Espere, doutor. Eu vou abrir a porta para o senhor passando pelos fundos. Uma tramela deslizou com cuidado e a porta foi aberta. Uma lamparina iluminava aquele cômodo com um clarão pálido. Deitada numa cama limpa, um corpo de mulher, desfigurado e disforme. No rosto, sulcado de lágrimas, o atestado da dor e da miséria. Todos os martírios estavam ali, naquele pardieiro abandonado. Uma voz débil falou: Deixe-me morrer. Nada mais me resta. Calma. Minha senhora, eu vou tomar todas as providências que o seu caso está exigindo. A senhora vai sair desse desamparo. Vou cuidar da sua saúde e vou dar todo o atendimento que a senhora e o seu filho precisam. Meu filho, oh, pobre filho. Sim, ele foi me buscar. Ele precisa da senhora. É um filho afetuoso que precisa do seu carinho de mãe, ouviu? Foi então que aquela criatura, meio mulher e meio cadáver, falou ao Dr. Carlos entre soluços e desespero: Meu filho, doutor, meu filho. Meu filho está morto desde anteontem. Olhe,
Olhe, doutor, aí no quarto. E não procure me devolver a saúde, não. Eu só quero morrer. Morrer como o meu filhinho, meu filhinho. O médico dirigiu-se para o quarto ao lado e pasmou. O garoto que tinha ido à sua casa buscá-lo para que salvasse a mãe, ali estava. O corpo de cera daquela criança misteriosa ali estava envolto em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel era um retrato da privação e da fome. Os olhos agora estavam fechados. E na boca miúda, o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. O médico pensou. Eu andei nas ruas dessa cidade como uma sombra dos mortos. Minha mãe sempre diz quando eu choro que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. Você acredita? Segundo programa Rádio Globo São Paulo, Amélia Rocha, você acredita? Estamos em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Rodeio. Dona Zaira estava muito ocupada com os afazeres domésticos, enquanto no quintal, sua filhinha de apenas 18 meses brincava. De vez em quando, ela dava uma olhadinha para a pequena e graciosa Diva. Oi, filhinha. Diva, fica quietinha, viu? Que a mamãe já vai. Viu? Oi, neném. Oi, neném. E Dona Zaira continua a cuidar dos seus serviços, pois boa mãe e boa dona de casa sempre tinha muito o que fazer. Ela estava tão distraída com o que estava fazendo, estava tão tranquila dentro de casa, que jamais poderia imaginar que algum mal pudesse acontecer à sua filhinha. Mal sabia que a desgraça rondava sua casa. De repente, ela ouvia a menina chorar. Mas o que foi? O que foi, minha filha? O que é que você tem? Oh, meu Deus, o que será que aconteceu? Deixa eu tirar a roupinha dela. Quem sabe algum bichinho a mordeu e por isso ela está chorando assim. Calma, calma, meu bem, calma, minha filha. Mas qual? Dona Zaira virou a menina de tudo quanto foi jeito. Apertou o ouvido, a barriguinha. Nada. A menina foi chorando e gritando como se estivesse sofrendo dores cruciantes. A febre começou e foi aumentando cada vez mais. Desesperada, ela chamou o médico. Francamente, minha senhora, eu já fiz um minucioso exame e confesso que não sei explicar o que possa ter acontecido. Não sei o que é. Mas, doutor... A menina sofre de algum mal que eu não sei definir. Ela está com muita febre, mas não tem nenhum ferimento no corpinho. A senhora vai mandar aviar essa receita para baixar a febre da garotinha. E fique observando. Meu Deus. Qualquer coisa me chame. Sim, senhor. O estado da pequena Diva, de apenas 18 meses, piorava de momento a momento. A pobre mãe se desesperava cada vez mais. Até que o médico disse: Minha senhora, sua filha está desenganada. Nada pode curá-la, nada. Meu Deus. A ciência não tem mais recursos para salvar a sua filhinha. Eu sinto muito. Foi então que, como um raio de luz, aquela mulher que era o retrato vivo do sofrimento, lembrou-se de que lera algum tempo atrás sobre os milagres feitos por Nossa Senhora Aparecida. Com fé profunda, ela se dirigiu à doce Mãe de Jesus numa prece comovente. Nossa Senhora Aparecida,
Senhora da Conceição Aparecida, como Mãe misericordiosa de todos os homens da terra, tenha compaixão desta pobre mãe que vê sua filhinha morrendo sem poder fazer nada. Os médicos não podem salvar a minha pequena diva, mas a senhora, doce Mãe de Jesus, pode. E suplica por mim, ó vosso filho querido, que fez andar paralíticos, deu luz aos cegos e levantou os mortos. E suplica, Virgem Maria, pela minha filhinha. Pede a Deus, nosso Pai, por essa pobre mãe que tem como única alegria, como única razão de viver, essa filha querida. Eu confio em vós, Nossa Senhora Aparecida. Eu confio. 5 minutos depois dessa fervorosa prece feita por aquela mãe desesperada, a pequena diva começou a vomitar. E para espanto do próprio médico que estava presente, a criança expeliu um prego enorme e torto. Veja, doutor! Um prego tão grande e torto! Então era isso. Oh, Deus! Era isso que causava a enfermidade da menina. Um prego que causou essa doença. E eu que nunca suspeitei. Eu também não sabia. Quando eu poderia imaginar que a minha filhinha, brincando, tinha engolido um prego? Sim, naquele lugar onde a menina esteve brincando, havia muitos pedaços de madeira com pregos tortos e velhos. Mas Dona Zaira jamais poderia ter pensado que a sua pequena diva tivesse engolido um prego daquele tamanho. E como a menina não falava, somente pôde chorar e gritar de dor. Dona Zaira e todos os moradores daquela região acreditaram que Nossa Senhora Aparecida fizera um milagre. Poucos dias depois, a menina começou a melhorar. Oh, graças a Deus! Obrigada, Nossa Senhora Aparecida! Obrigada! Oh, foi um milagre! É, parece mesmo um milagre. Você acredita? Atenção, gravação Você Acredita, número 3. Marcelo sabia perfeitamente que o amor materno é muito forte. Ele não sabia, porém, que esse amor pode sobreviver à própria morte do corpo. Marcelo era motorista de uma transportadora de São Paulo e se encontrava no estado do Espírito Santo para fazer uma entrega. Marcelo tinha uns 50 anos. Era muito forte e aquela viagem lhe parecia muito fácil e curta. Já estava tudo preparado para sua partida quando ele recebeu aquele recado. Ô Marcelo, Oi. eu tenho uma má notícia para você. Pode falar. Eu já estou pronto para largar. Tenho que terminar logo esse serviço para voltar para São Paulo. Estou só esperando meu ajudante. É sobre ele mesmo que eu quero te falar, viu? O que foi que aconteceu com o Pedrinho? O Pedrinho tá doente, muita febre, e por isso não pode seguir com você, Marcelo. O pior é que eu não tenho outro ajudante para seguir com você. Marcelo ficou muito preocupado. Pedrinho era um bom ajudante. Tinha família em São Paulo como ele. Não podia deixar o rapaz, mas também não podia deixar de terminar o serviço para retornarem a São Paulo. Pensou e falou para o encarregado.
Seu Otávio, eu não posso esperar, não. Vocês cuidam direitinho aí do Pedrinho, que eu sigo sozinho, sem ajudante mesmo. Para descarregar, eu arranjo alguém quando chegar lá. Normalmente, pelo regulamento da firma, ele não poderia viajar sem o ajudante. Mas, como ele tinha urgência, pediu uma licença especial e, apesar da chuva, partiu para o seu destino. Marcelo era conhecido por ser tão ativo quanto teimoso e, como estava acostumado a viajar pelo Brasil inteiro, sentia-se muito seguro de si. Algum tempo depois, já tinha abandonado a cidade e alcançado a estrada principal. Ainda bem que a chuva está diminuindo. A viagem até que foi tranquila. Só que eu me sinto muito sozinho viajando sem o Pedrinho. A chuva foi diminuindo. Era noite e os faróis do caminhão de Marcelo puderam mostrar ao longe, na estrada, uma mulher fazendo sinais. O regulamento da transportadora proíbe que seus motoristas parem nas estradas. A mulher, porém, estava bem vestida e parecia desesperada. Não parecia estar ali debaixo de chuva por um simples acaso. Marcelo sentiu que existia um perigo no ar. Freou o caminhão, saltou da cabina e perguntou: O que foi? O que aconteceu? Graças a Deus que o senhor parou. Sofremos um acidente ali adiante. O meu marido e 2 dos meus filhos morreram, mas um conseguiu se salvar. Ajude-me, por favor. Ele é apenas um garoto e não consegue sair de lá. Marcelo mandou a mulher subir no caminhão. Abandonou a estrada principal, entrando por uma outra secundária de terra batida que a mulher tinha indicado. O que Marcelo estranhava é que a mulher não tinha nenhum ferimento. Aí resolveu perguntar: Como foi que aconteceu o desastre, hein? Eu não sei. Chovia muito e o carro derrapou pelo morro abaixo. Foi tudo muito rápido. Essas desgraças acontecem muito quando chove do jeito que choveu. Ainda bem que o tempo melhorou. Por favor, pode parar. É ali. Sim, sim. O carro está caindo lá embaixo. Oh, que horror, meu Deus. Pobre do meu filhinho. Olhe, a senhora fique aqui. Eu vou sozinho buscar o garoto e já volto. Marcelo freou seu caminhão, pegou um farolete e, depois de pedir calma à mulher, dizendo que voltaria logo com o menino, começou a descer o morro, com muito cuidado. Logo pôde avistar um automóvel todo arrebentado no meio do mato. Ao ouvir o choro de uma criança, procurou apressar o passo, mas o chão coberto de lama dificultava. Finalmente chegou e uma surpresa o aguardava. Meu Deus, que horror! No banco dianteiro, Marcelo viu 2 corpos. No banco traseiro, entre 2 corpos de 2 jovens, um garoto. Um garoto chorava. Marcelo retirou o garoto do carro e perguntou: Quem são esses rapazes, garoto? São os meus irmãos. E o meu pai e a minha mãe também estão aí. Deixa eu ver. Farolete. Meu Deus! Marcelo esfriou. Quando dirigiu a luz para o rosto da mulher que estava ao lado do motorista morto, ele descobriu também morta a mesma mulher que ele tinha encontrado na estrada. Pegou o garoto no colo e subiu o morro lentamente, com a certeza de que não encontraria mais aquela mulher na cabine do seu caminhão à sua espera. E, realmente, não encontrou. Você acredita? Você acredita? Programa 4, gravando.
Naquela segunda-feira, faltando 10 minutos para as 2 horas, quando Gerson Brito, comandante do Boeing 727 Super 200, deixou a base de Fortaleza com destino a São Paulo, ele não pensou que pudesse passar para a história daqueles que estudam cientificamente ou daqueles que desejam apenas saber se existe ou não disco voador, se é verdade ou não que seres extraterrenos, pilotando naves de outros planetas, de outras galáxias ou de outras dimensões, voam sobre a Terra e até aterrissam, conversam e levam seres humanos. Mas foi naquela segunda-feira que a aeronave pilotada pelo comandante Brito, logo após ultrapassar a cidade de Petrolina, Pernambuco, num voo calmo, numa noite clara de lua cheia, passou a ser acompanhada por um UFO ou OVNI, objeto voador não identificado. Com voz calma e pausada, o comandante falou aos passageiros do voo 169. Atenção, senhores passageiros. Observem o foco de luz à esquerda. Não fiquem preocupados. Peço apenas o testemunho dos senhores para o fenômeno que estamos presenciando. É mesmo? Uma luz está seguindo o nosso avião. Eu estou com medo. Não será algum foguete russo? Por que russo? Pode ser americano. Mas que lindo! Nunca pensei em ver um disco voador. Padre, reze por nós. Eu estou muito nervosa. Atenção, tripulação. Fiquem atentos. Eu vou tentar me concentrar para tentar uma mensagem telepática. Os comissários mantêm os passageiros calmos. É incrível. É uma luz muito forte, brilhante, de uma cor branca. Observem. Às vezes a cor é azulada. Ela vai se alternando como se o objeto tivesse vida. É mesmo. Você está acendendo e apagando os faróis do avião. E eles não enviam resposta nenhuma. A luz está a umas 8 milhas náuticas do nosso avião. E, de fato, não dão nenhum aviso de compreensão dos nossos sinais. Os passageiros acordaram sem alvoroço. Afinal, eram mais de 150 passageiros e foram para as janelas do avião admirar o estranho ponto de luz. Entre as testemunhas, havia muitos padres com destino a São Paulo. Aquele objeto que parecia ter vida mostrava nas extremidades dos raios tons laranja, amarelo, e no centro de toda a luz, talvez por reflexo da lua, o comandante Brito e as testemunhas do fenômeno percebiam uma forma prateada, semelhante a um prato metálico visto de frente. Se o Centro de Operações de Brasília, que controla o nosso voo, diz que não há tráfego aéreo nessa região, vamos tentar um contato com o único voo na área, que é o Boeing da Argentina. A resposta do comandante do voo para a Argentina é de que também estava observando a mesma luz. Mais tarde, outro avião, o voo 177, que vinha há 30 minutos atrás do voo comandado por Gerson Brito, também confirmou que estava acompanhando o fenômeno. Depois de passar por Belo Horizonte, o comandante falou novamente com Brasília, pois não podia mudar a rota e Brasília confirmou a presença do objeto, mas não conseguiu identificá-lo. Com toda certeza, não era um avião. O voo 166 tinha escala no Rio e era preciso aterrissar. Até o pouso aqui no Galeão, a luz esteve bem próxima de nós. É sim, comandante. A luz se confundiu com as nuvens apenas na altura da Serra do Mar, quando nós já estávamos chegando no Rio. E eu posso afirmar que, até tocarmos na pista, a luz intensa permaneceu nas imediações. Ela encontrava-se sobre a Baía de Guanabara até as 4h37. Comandante, eu sei que estamos todos cansados e ainda emocionados com tudo que passamos. Mas o senhor, que já acumulou mais de 30 anos de voo e 22 anos só nesta companhia, pode me dizer, esta visão que nos acompanhou desde o Nordeste
é a sua primeira experiência sobre os OVNIs? Não, rapaz. 3 vezes já eu vi objetos não identificados. O primeiro foi em 1964, num voo noturno entre Teresina e Fortaleza. Anos depois, quando nos deslocávamos de Campo Grande para São Paulo, aí deu bem para ver, sobre o nosso aparelho, uma grande esfera metálica a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Toda a tripulação, alguns passageiros e interessados no assunto disco voador, bebiam as palavras do comandante, enquanto o avião era abastecido para seguir viagem para São Paulo. E o comandante prosseguiu. E há 4 anos passados, também à noite como hoje, quando eu pilotava um Boeing 737, observamos uma luz parecida com a de agora. Comunicamos o fato a Brasília e obtivemos a confirmação do estranho objeto nas telas de radar. Vamos, comandante, está na hora. Da próxima vez, vou pedir uma máquina de filmar e de fotografar, quando voarmos juntos. Os nossos aparelhos já deveriam contar com um bom instrumental, a fim de que pudéssemos lá de cima documentar o que nos possa surpreender. Uma máquina de filmar ou fotografar permitiria um melhor estudo desses fenômenos. De agora em diante, eu também não largarei mais a minha máquina fotográfica. Mas, vamos, rapazes. Comandante, desculpe, mas o senhor acha que seria possível um dia eu fazer uma viagem num disco voador? UFOs ou OVNIs, objetos voadores não identificados, discos voadores. Não importa o nome, importa sim saber se outros planetas, da nossa ou de outra galáxia, estão enviando à Terra e já ao Brasil objetos e seus representantes. E com que finalidade? Ajudar o homem? Aprender com o homem? Ou destruir o homem? Disco voador. Você acredita? Você acredita? Produção Amélia Rocha. Montagens, efeitos sonoros, Onofre Favoto. Gravando 5º programa. O coronel, nesse dia, estava a fim de contar muitas das histórias que ele conhecia. Sentou-se na varanda de sua casa ao lado daquele jovem que viera de São Paulo passar uns dias em sua casa e começou a sua narrativa. Olha, moço, eu vi muita coisa aí pelo Brasil todo. Mas o que mais me impressionou mesmo foi a história daquele advogado lá da minha terra. Ele era um homem muito respeitado e sempre dizia: olhem aqui, meus filhos. A nossa família prima pela moral. Eu quero que vocês sigam o mesmo exemplo de meu avô, de meu pai e o meu. Todos me respeitam nesta cidade como grande jurista e como exemplar pai de família. O coronel coçou a barba, acendeu seu cigarrinho de palha e começou a recordar os detalhes daquela triste história. E prosseguiu. Pois é, moço. Era assim que o Antonico era conhecido na intimidade. Era assim que ele falava para os filhos e para a mulher. Uma santa mulher. Ninguém podia falar nada contra a honra daquela família. Bom católico, ajudava muito a igreja. O doutor Antonico era muito estimado e respeitado por todo o povo da região. Até que um dia... Nesse ponto, o coronel interrompeu a narrativa para aceitar o cafezinho com biscoito que lhe era servido e almoço da cidade grande. Saboreou o café fresquinho e cheiroso e continuou. Pois é, moço. Até que um dia, por desgraça, o Antonico teve uma doença qualquer.
Rasgaram a barriga dele com um bisturi. Depois veio uma pleurisia e muitas punções foram feitas. Antonico agonizava. Eu fui visitar o Antonico e ele me disse na agonia da morte: eu vou morrer, mas morro com a minha consciência tranquila, coronel. Sempre fui um homem cumpridor dos meus deveres. Deixo a minha família amparada. E mais do que os bens que eu deixo, é o exemplo de moral que lego aos meus filhos. Morro até com alegria, porque sei que terei um lugar de destaque no céu, coronel. Coronel fazia umas pausas que deixavam o moço mais curioso ainda pelo fim da história. Acendia outro cigarro. Levantava, sentava e olhava o horizonte distante. Finalmente veio a grande revelação. Olha, moço, eu não sou muito chegado a cemitério, não. Mas depois do enterro do advogado Antonico, quando o vigário da paróquia elogiou muito o morto, todos saíram. E eu resolvi ficar mais um pouco, alegando que às vezes tem umas outras sepulturas de uns parentes meus. Aí eu fiquei sozinho. A tarde caía. Um vento de repente começou a soprar mais forte, ameaçando chuva. E eu fiquei como se tivesse sido pregado no chão, vendo os coveiros se afastar e vi o vulto de uma mulher se esgueirando entre as sepulturas. Ela estava toda de preto. Era magra e tinha a expressão de uma alma do outro mundo. Chegou na sepultura do Antonico e nem percebeu que eu estava ali plantado. Coronel tirou os óculos, levantou-se, olhou bem para o moço e disse: Moço, aquilo parecia a alma do outro mundo. E eu escutei o que ela disse. Chegou o momento da minha vingança, Antonico. Ninguém poderá advogar agora a sua causa. Nem Deus, nem o demônio poderão interceder por sua sorte, como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que você abriu em meu coração. Todas as nossas testemunhas agora serão mudas. Os anjos aqui são de pedra e as capelas de mármore, cheias de cruzes caladas, são estojos de carne apodrecida. Você se lembra de mim, Antonico? Sou Rosinha da Silva, que você infelicitou com a sua infâmia. Coronel tirou o lenço do bolso e enxugou o suor da testa, embora não estivesse tão quente. O moço, de olhos arregalados, bebia as palavras do velho coronel. Ela chorava. Eu tentei me aproximar dela, mas ela não me via. E falava. Você, Antonico, que tirou tudo de meus pais, que me atirou na Rua da Amargura. Você fez a sua fortuna à custa da desgraça da minha família. E eu fugi de vergonha, de ódio da cidade em que eu nasci, por imundo. Mas enquanto você foi amado, respeitado, eu fui escorraçada e desprezada. Você teve conforto, eu miséria. Mas eu vim para me vingar de você. E agora, Antonico, agora o inferno será para nós dois. Nesse instante, moço, um raio rasgou o céu. Um grande clarão se fez no cemitério e a moça desapareceu.
Eu olhei para o chão e vi uma cruz já carcomida pelo tempo. E não sei por que li um nome com pregos amarelos já desfigurados pela ferrugem. Rosinha da Silva. Orai por ela. Você acredita? Gravando? Atenção, você acredita? Programa do Núcleo de Teatro da Rádio Globo São Paulo. Número 6. Junho, já? 4 de junho de 1996. Nossa, que longe que a gente está gravando. Há 2 anos passados, numa cidade do interior de São Paulo, Ângelo trabalhava como atendente de enfermagem em um hospital. Ângelo e seu amigo recebiam plantão noturno todas as noites às 19 horas. No dia desse fato, Ângelo recebeu o plantão como de costume, com alguns detalhes a respeito de alguns pacientes. O plantão transcorria calmo. Ainda bem que está tudo calmo, hein? É mesmo, Ângelo. É um sossego quando os pacientes estão calmos, não é? Bom, 22 horas. Quem é que vai descer para jantar primeiro, hein? Você ou eu? Vai você, como sempre. Depois eu desço. Vou dar uma olhada na sessão. A ala masculina merece aquele capricho. Está bem, doutor. Naquela noite, tudo estava correndo como nos dias anteriores, isto é, quando os pacientes estavam bem. O amigo de Ângelo, que dava assistência a ele, descia primeiro e, em seguida, Ângelo descia. Acabavam de jantar e iam fazer a medicação aos pacientes. Assim foi feito. Por volta das 2 horas da madrugada, eles tinham como tarefa dar a penúltima medicação, e quando tudo estava sob controle, eles costumavam tirar uma soneca. Forravam o chão com travesseiros, pegavam o colchãozinho da maca e se acomodavam. Nessa madrugada, tudo aconteceu exatamente da mesma maneira. Ai, tudo calmo. Agora eu vou puxar um ronco. Sabe que você tem razão, Ângelo? Os pacientes estão bem, né? Nós já demos a penúltima medicação. Então agora já podemos tirar uma pestana. É, mas ouvido atento na campainha, hein? Qualquer coisa me chame. Tá bem. Pode ficar tranquilo. E assim, os 2 amigos trataram de descansar, ali mesmo, atrás do balcão de informações. Ângelo só foi acordar lá pelas 6 horas da manhã. Quando ele saiu de trás do balcão, ele viu... Ué, quem é aquela senhora que está saindo tão apressada daquele quarto? Será que é alguma visita que veio perturbar tão cedo assim o paciente? E como é que a portaria deixou passar? Deixa eu ligar para a portaria. Alô? É da portaria? Escuta, você deixou passar por aí alguma visita para o meu andar? Não. Uma senhora. Ninguém passou pela portaria? Tá. Desculpe, hein? E obrigado. Deixa eu ver se eu ainda alcanço aquela senhora. Assim que aquela senhora se viu seguida, ela apressou o passo e tratou de fugir. Ângelo comentou com o colega e foram às outras sessões. Ninguém tinha recebido visita àquela hora da manhã. Foram ao quarto de onde Ângelo viu sair aquela senhora e o paciente disse que tinha certeza que ninguém tinha entrado em seu quarto. O fato ficou sem explicação para Ângelo e o amigo. Terminado o plantão de Ângelo, antes de ir para casa,
ele resolveu passar pelo refeitório para tomar café e, ao comentar com alguns colegas o acontecido. Pois olhem, eu tenho certeza. Quando eu olhei, vi uma senhora saindo do quarto de um dos pacientes. Mas ele garante que não entrou ninguém. E a portaria também garante que por lá não passou ninguém estranho, nenhuma visita. Ô, Ângelo, vai dormir, rapaz. Vai lá, vai dormir, tá na hora. Aí, rapaz, você tá sonhando. Ô, Ângelo! Hein? Ângelo, Hã? como era essa senhora que você viu? Era uma senhora com um lenço na cabeça, saia branca, blusa verde. E eu notei que ela arrastava um chinelo. Eu não vi o chinelo, mas eu ouvi o arrastar do chinelo, entende? Foi tudo muito rápido. A enfermeira-chefe, será que foi ela? Olha, pra mim deve ter sido, hein? Só pode ter sido ela. Escute, de quem vocês estão falando, hein? Não se preocupe, Ângelo. Nós tivemos aqui no hospital uma irmã de caridade que se vestia assim como você disse, que também andava de chinelos. A gente podia ouvir o barulho dos chinelos dela de madrugada, entrando nos quartos para ver se tudo estava em ordem. Talvez ela tenha vindo visitar aquele paciente esta madrugada. Ângelo! Ei, Ângelo! O que foi? O que foi? Desculpe interromper, mas eu fui verificar e descobri que nós dois esquecemos de dar a penúltima medicação para aquele paciente de onde você viu sair aquela senhora. Graças a Deus que ele está passando bem. Meu Deus! Então, a irmã veio medicar aquele paciente do quarto mais isolado do corredor, que por descuido nosso ficou sem a medicação na madrugada? É bem provável, Ângelo. Mas, por favor, mais cuidado nos próximos plantões noturnos. E não se esqueça de agradecer àquela senhora, que mesmo morta, é um verdadeiro anjo de caridade deste hospital, onde tanto trabalhou em vida. Não se esqueça, hein? Será possível? Será que a senhora que Ângelo viu sair do quarto era mesmo a irmã de caridade morta? Ou seria só uma coincidência de roupas? Mas como é que só Ângelo a viu naquela madrugada? Nem o paciente a viu. Deveria estar dormindo quando ela lhe ministrou o medicamento, afirmaram alguns colegas de Ângelo. Será que os mortos voltam? Você acredita? Número 7. Você acredita? Programa... Aquele trecho da estrada que leva à fazenda mais importante da região era tido como assombrado. As filhas do fazendeiro foram a um baile na cidade e, como queriam voltar mais cedo, não estavam dispostas a esperar pela condução do primo, que estava se divertindo muito. As moças combinaram e resolveram voltar de táxi para a fazenda. No entanto, os motoristas de táxis da cidade, sabendo para onde as moças queriam ir, se recusavam, porque acreditavam que aquela estrada fosse realmente assombrada e ninguém queria passar por ela, naquela hora avançada da noite, pelo menos. Mas aquele motorista mais corajoso, tirando um sarro dos companheiros, disse: Ora, moça, não ligue não. Aqui, ó, tá vendo? Só dá medroso, viu? Esses caras aí não acreditam em assombração, vê se é possível. Tamanho homens aí, hein? Com medo de assombração, como se fosse todos criancinha, hein? Vamos lá, pode subir que eu levo vocês, moças. Graças a Deus, obrigada. Obrigada. Francamente, eu não entendo esses meus colegas aí, viu? Ora, essa recusar uma corrida como essas. Olha aqui, a senhora desculpa, hein? Ai, não tem importância. Imagina. Ainda bem que o senhor é corajoso. Eu sou mesmo, moço. Esse negócio de mula sem cabeça, esse negócio de bruxa, de assombração... Não, isso não é comigo. Isso é pra fazer criancinha dormir, viu? A
A viagem transcorria sem novidade, até que bem naquele trecho da estrada, onde todo mundo dizia que era assombrado, já bem perto da fazenda, o motorista viu à distância um vulto de homem deitado no chão. Pôs a mão na buzina. Ué? Mas o que será que esse desgraçado aí tá fazendo parar no meio da estrada, hein? É melhor a gente voltar pra cidade, moço. Ai, nós estamos com medo. Não. Calma. Não tem perigo nenhum, não. Não pode ficar calminha. Olha lá, é algum bebum voltando de alguma festa e caiu por aí. Pode deixar, moça. Eu vou lá, eu dou um chute nele, viu? De fato, o motorista corajosamente desceu e, chegando perto do vulto do homem esticado no meio da estrada, deu-lhe um pontapé no traseiro. E, para espanto do chofer, o vulto desapareceu diante dos seus olhos. O rapaz, meio assustado, disfarçou, entrou no carro e, como estivesse escuro, deu uma desculpa para as moças. Chegando à fazenda, uma das moças falou: O senhor não quer ficar aqui na fazenda? Não, obrigado. Não, olha, nós providenciamos um lugar para o senhor dormir. E quando clarear, o senhor volta para a cidade. Não precisa se preocupar, não, moça. Eu já disse, repito, não tenho medo, não, moça, não tenho medo. Boa noite, hein? E durmo bem, bons sonhos, né? Bom, o senhor também. O motorista tomou novamente a estrada e, quando chegou no mesmo lugar, lá estava de novo o vulto do homem, agora não mais esticado, mas em pé, à sua espera. Ele acelerou o carro e passou rente ao homem. Ainda bem que já passei. Minhas pernas estão tremendo, que susto, hein? Desculpe se peguei no susto. Eu só quero uma carona para a cidade. Cruz credo! Que sentado no meu carro! Todas as vezes que o pobre do motorista olhava para o lado, lá estava aquele homem de preto, expressão cadavérica, sorrindo muito, até que... O senhor está correndo muito. Cuidado para não morrer numa estrada como eu. Fique calmo. Olha, não se assuste, porque antes do senhor entrar na cidade, eu vou descer. Mas não precisa parar. E obrigado pela carona. Volte sempre por aquelas bandas. Pobre do motorista que debochou tanto dos colegas por terem medo de assombração, não sabe até hoje como chegou em casa. Só sabem que mal abriu a porta, desmaiou de susto. Você acredita? Atenção, você acredita? Programa 8, cabeça. A cabeça, o começo. Gravando. Mariana era casada e já tinha um filhinho. Não tinha passado bem na gravidez desse filho e foi com muita preocupação que ela e o marido receberam a notícia de um segundo filho. Realmente ela passou uma gravidez horrível e por isso mesmo, e por não poder usar outros métodos anticoncepcionais, de comum acordo o casal e o médico resolveram fazer uma operação para que Mariana não engravidasse mais depois daquele parto. O casal torcia muito pela chegada de uma menina. Quando chegou o grande dia, a caminho da maternidade... Cuidado, meu bem, cuidado, hein? Tenha um pouquinho de paciência que logo chegaremos, tá bom? Calma. Tá bom. Respira. Eu estou calma. Você está mais nervoso do que eu. Vê se dirige com calma. Viu? Tá bom, não se preocupa, tá bom?
Tomara que seja uma menininha, não é mesmo, Mariana? É. Nós já temos um menino, não é? Assim ficaremos com um casalzinho. Que bonito, hein? Calma. Isso. Eu sei que você está louco para que seja uma menina. Eu também. Mas se for menino de novo, vindo com saúde e perfeito, eu ficarei feliz também. Ah, mas é claro. Eu também, minha querida. Mas eu tenho certeza que será uma menina, hein? Chegaram ao hospital e aquele pai ficou numa expectativa tremenda. Afinal, sua esposa fora para a sala de cirurgia. A cesariana foi feita e nasceu uma linda menina. Eu sabia, enfermeira. Eu sabia que era uma menina. É o seguinte, eu vou avisar a minha família, hein? Eu volto logo, tá bom? Cuidem bem da minha mulher, hein? Eu volto logo. Cuidem bem dela. Obrigada, meu Deus, por ter me dado um casal de filhos lindos e sadios. Minha querida, não fale muito. Afinal, você sofreu uma operação e ainda está fraquinha. Vamos fazer o seguinte. Descansa, tá bom? Durma. Eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Aquele pobre homem estava sofrendo, mas precisava dar à esposa a tranquilidade necessária para que ela se recuperasse o mais depressa possível. Embora dizendo à esposa que o nenê estava bem, que ela ficasse tranquila, Mariana percebia uma sombra de tristeza nos olhos do marido e no rosto da mãe. No dia seguinte, quando o médico chegou... Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu estou louca para ver minha filha. Ela ainda não veio para o quarto. Mariana, eu sinto dizer-lhe, mas a menina não está bem. Ela teve um problema pulmonar e um dos pulmões não está funcionando bem. Está dificultando a respiração dela. Ah, não, doutor. Isso é grave. É gravíssimo para um recém-nascido. Para aquela mãe, parecia que o mundo tinha se acabado. A tristeza tomou conta do seu coração. E no seu pensamento, aquela ideia martelava. Meu Deus. A todo instante espero a notícia de que minha filha morreu. Será que é castigo vosso, meu Deus? Agora, depois dessa operação, eu não poderei mais ter filhos. Será que vós estáis me castigando, levando minha filha, a filha que me destes? Oh, não. Eu sei que és Pai misericordioso. Tenha piedade da minha filhinha. Tenha piedade de mim. No berçário lá estava aquele bebê, no balão de oxigênio, com agulhas enfiadas em todo o corpinho. Já não havia esperança. Foi então que a mãe de Mariana lhe disse para que ela pedisse com toda a fé de sua alma a nosso Senhor Jesus Cristo pela saúde da filhinha, já quase agonizante. Mariana orou muito. Teve alta e precisou deixar o hospital, deixando nele parte de seu coração. A sua filha recém-nascida. Ela chegou em casa com os braços vazios e o coração sangrando. Alguns dias depois... Olha aqui, papai. Você tem vindo aqui todos os dias e eu não tenho podido lhe dar esperanças. Mas hoje eu posso lhe dizer que não sei o que aconteceu, mas a sua filha está melhorando. E se continuar assim, até domingo eu darei alta. Parece incrível. Um recém-nascido se recuperar assim de uma pneumonia. Eu estou pasmo. Agradeça a Deus todos os dias a vida de sua filha. Realmente, ela reagiu e ficou curada. É uma linda menina, agora com 2 anos, fazendo com o irmãozinho mais velho a alegria daquele casal.
As primeiras palavras que Mariana está ensinando para a filhinha são estas. Fale, filhinha, fale. Obrigada, meu Jesus, por ter me dado de novo a vida. A fé transporta as montanhas de sofrimento. Os milagres existem realmente? Você acredita? Você acredita? Programa 9. Foi numa noite de sexta-feira, 13 de agosto de 1963, que aquele menino nasceu. Chovia torrencialmente e os trovões não cessavam de entoar o seu hino macabro. As enfermeiras do hospital diziam que o bebê deveria nascer lá pela meia-noite. Algumas, mais supersticiosas, colocaram um crucifixo na cabeceira daquela moça, pois acreditavam que dia 13 de agosto, sexta-feira e à meia-noite, só poderia nascer um lobisomem. De repente... Calma, gente. Pera aí, calma. Pô, se vocês que trabalham num hospital ficam assim, imaginem os doentes. Ah, tudo bem. Foi só um raio que caiu aí fora e atingiu o poste. E a luz se apagou, foi isso aí. Mas eu já mandei acionar o gerador, tá bom? Logo, tudo estará bem. Portanto, calma. Por favor, calma. Será que as enfermeiras estão com a razão? Será que vai nascer mesmo neste hospital um lobisomem? O incidente se deu exatamente a 13 minutos para meia-noite. Tomara que essa criança nasça depois da meia-noite, tá? Assim já será dia 14. Quando faltavam 3 minutos para meia-noite, as enfermeiras de plantão começaram a rezar para que não acontecesse nada de mal, nem para a mãe, nem para a criança que estava por chegar. A expectativa era muito grande naquele andar. Finalmente, os ponteiros da torre da capela se juntaram e... Tinha nascido aquele menino tão esperado pela sua mãe, mas tão indesejado pelos supersticiosos que ali trabalhavam. Antes mesmo de um mês, influenciada pelas enfermeiras e por parentes, a pobre mãe procurou um padre para que exorcizasse o menino. O bondoso vigário tomou o menino nos braços e, ao derramar água benta, ela se evaporou, ao mesmo tempo que o padre ouvia aquela voz. Aquele que ousar purificar esta criança será fulminado por um raio. Amedrontado, o padre entregou a criança à mãe, pedindo-lhe que nunca mais a levasse à sua paróquia, pois tinha muito amor à pele e à alma também. Se passaram 7 anos. Aquela pobre mãe foi cada vez mais dando ouvidos às lendas sobre lobisomens e tentava de toda forma proteger o seu menino. No seu quarto, sempre muito bem enfeitado, o menino encontrava sempre. Não gosto dessas coisas que a mãe põe aqui no meu quartinho. Ela disse que isso é crucifixo, que é santinho. Ah, eu não gosto. Vou pintar um par de chifre nesse santinho aqui com o lápis de cor.
Vai ficar mais bonito. E amanhã eu vou levar para a professora ver. Ela disse que eu sou inteligente. De fato, as professoras da escola municipal onde o menino estudava o achavam muito inteligente, muito vivo. E o tempo continuou passando. Puxa vida, daqui a 3 dias faço 13 anos. Mas que diabo! Cada dia mais a minha mãe enche o meu quarto de porcaria. Agora esse cheiro de alho tá insuportável. Coitada da mamãe. Tudo que as comadres falam, ela acredita. Disse que é para mal olhado. Só se for mal olhado da mãe das meninas. Cada mãe chata. Não sei por quê. Toda vez que eu chego perto de uma garota e a mãe descobre, a mina se afasta. Só pode ser fofoca. A mãe daquele jovem fazia-lhe ainda rezar o Pai Nosso 7 vezes por noite e exigia que ele frequentasse a missa. Finalmente chegou o dia em que ele faria 13 anos. A mãe estava muito preocupada. Alguns poucos parentes e amigos, um bolo na mesa com o número 13 e o momento de cortá-lo. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Puxa vida, tem alguém atrasado pro bolo. Tio, por favor, veja quem é. Pois não, meu filho, pois não. Meu filho, um portador trouxe esse presente. Abre! 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 Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Eu vou abrir. Pronto. Que lindo medalhão. A mina que mandou teve gosto. Só que eu não entendo estes símbolos inscritos. Ah, não tem importância. Ele é bonito e eu já vou colocá-lo no pescoço. Assim. Ai. Segura que ele tá caindo, o menino tá caindo. Segura aí. O que aconteceu aí? Pera aí, vamos levando pra cama. O rapazinho desmaiara. Perdeu completamente a consciência. Um médico e um padre foram chamados às pressas. E o aniversariante, aquele menino que nascera no dia 13 de agosto de 1963, uma sexta-feira à meia-noite, ali estava inerte na cama. Enquanto isso, sua alma sai e ele se sente numa imensa e escura floresta. Ele sente medo e tenta reconhecer o lugar. As árvores imensas lembram figuras fantasmagóricas e ele caminha até que encontra aquele castelo, rodeado de morcegos. Uma fogueira, onde o fogo assando um carneiro. E em direção do rapaz, vem aquela velha de negro com um aspecto sinistro. Ao ver o menino e reconhecer o medalhão, disse: Enfim, você chegou. Há 1000 anos que eu espero. Mas eu tenho medo. Não tenha medo. Venha, preciso mostrar-lhe uma coisa. O rapaz seguiu aquela bruxa de negro. A porta de um dos aposentos do castelo estava fechada com 7 cadeados de ouro. A velha parou e disse: Abra-os. E as chaves? Basta tocar os cadeados de ouro. Um a um, os cadeados se abriram e a porta cedeu. Quando o rapaz entrou no aposento, este iluminou-se como que por encanto, pois não havia nenhuma fonte luminosa. Sobre uma pequena mesa repousava um enorme livro. Então a velha ordenou: Abram e leiam. Mas o que é isso? As profecias do Apocalipse? Você é o tão temido mal que se abaterá sobre a terra. Eu? Por favor, fale claro. Você governará o mundo, e aquele que não te adorar será destruído. Reinará
o Império do Terror. E quem sou eu para tanto? Você terá muitos nomes, mas a maioria te chamará de 666. Seu governo começará no dia em que completar 27 anos. Isto é, no dia 13 de agosto do ano 2000. Quando o jovem aniversariante, pois naquele dia ele estava comemorando os seus 13 anos, voltou a si, ele estava cercado pelos parentes e um padre já estava lhe dando a extrema-unção. A pobre mãe, ao lado, chorava copiosamente. Quando lhe perguntaram o que tinha sentido, ele fez a grande revelação. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tive uma grande revelação feita por uma velha bruxa que disse que eu seria chamado de 666. O mundo que se cuide, pois no meu 27º aniversário, isso é, 13 de agosto do ano 2000, eu entrarei em ação. Você acredita? Atenção, gravação de Você Acredita, número 10. Toninho tinha 12 anos. Sempre foi um menino rebelde, levado e por isso mesmo judiava muito da mãe e da avózinha velhinha com 84 anos, já meio esclerosada. A mãe de Toninho recomendava a ele e aos irmãos que tivessem cuidados, que tivessem pena da pobre velhinha, que em alguns momentos parecia uma verdadeira criança. Mas Toninho não queria saber de nada. Queria era se divertir às custas da pobre avózinha e por isso mesmo vivia aprontando. Vrum, vrum, bibi, bibi, pra esquerda! Agora, marcha ré! Pare com isso, Toninho! Você não vê que a vovó fica tonta? Pare, Toninho! Ei, mãe, a gente não pode nem brincar com a velha. Eu tô brincando de corrida de carro. A sala é o autódromo, a avó é Fittipaldi e eu sou mecânico. Pare com isso, já disse! E põe os chinelos nos pés da vovó, porque com essa loucura todos os chinelos já caíram. Tá bom, tá bom. A senhora também é uma chata. Assim era sempre. A mamãe nervosa querendo preservar o sossego da pobre velhinha e o danadinho do Toninho a fazer das suas. A vovó já quase não andava. Arrastava os seus chinelos com muita dificuldade. Por isso passava o dia sentado numa cadeira e da cadeira ia para a poltrona ou para o sofá. Para ir até o banheiro ou para deitar-se, a paciente filha, mãe do Toninho, pegava-lhe carinhosamente o braço e bem devagarinho ia conduzindo aquele pequeno fardo de amor que tanto representava para a família. Mas a velhinha, apesar da esclerose, conservava ainda um hábito do passado. Todas as noites, ela pedia o despertador e... Pronto, mamãe. A senhora já deu corda no despertador. Agora vamos dormir. Até parece que a senhora vai levantar cedo como antigamente, mamãe. Agora a senhora descansa e eu faço tudo, não é mesmo? Durma bem. Um beijo. Assim era toda noite. O velho despertador que durante tantos anos acordou aquela senhora para os afazeres domésticos, primeiro criando os filhos, depois ajudando a filha na educação dos netos queridos. Aquela velhinha esperava o seu momento de libertação, que não era tranquilo, porque sempre, lá estava o Toninho aprontando burlando a vigilância de sua mãe, até que chegou o dia do adeus.
meus sentimentos. Sentimos muito pela morte de sua mãe. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Mamãe, afinal, descansou. Até que enfim. Eu não quero ficar velho assim, não. Velho só enche os outros. Fique quieto, menino. Mais respeito com a sua avó morta. O senhor desculpe. Esse menino está cada dia pior. Que isso? Não tem importância. Ele é apenas uma criança. Quando o Toninho crescer, ele muda. Não é, Toninho? Eu não. Tá bom, assim pra que mudar? Não adiantava mesmo. Nem diante da avózinha morta, Toninho mudava o seu comportamento, deixando a pobre mãe ainda mais nervosa. Veio o sepultamento e 7 dias depois, a missa. Assim que a família chegou da missa, Toninho correu para a televisão e ligou-a bem alto. Menino, desliga essa televisão. Mas que falta de respeito. Respeitar quem? A chata da avó? Já não tá enterrada e bem enterrada? Respeite ao menos a mim, que sou sua mãe. Estou chorando a morte da minha mãe. Ah, deixa de ser chata também. Eu acho que a senhora pegou a doença da avó. Já tá esclerosada. Desliga essa televisão. Toninho não deu a mínima. A mãe foi pro quarto. Os irmãos se recolheram. E ele simplesmente abaixou a televisão e se esparramou no sofá. Às tantas da noite... A avó tá arrastando chinelos. Eu tô com medo. Eu tô vendo o vulto dela. Mãe! Mãe, a avó tá aqui! Mãe! O que foi, Toninho? Mãe, eu vi o vulto da avó chegando aqui na sala, arrastando os chinelos. Eu vi, mãe. Eu juro que vi. Ela pegou o despertador aí de cima e deu corda, mãe. Deu corda no despertador. Como sempre, aquela bondosa velhinha veio dar corda no velho despertador para que ninguém perdesse a hora. Toninho jurava que viu e nunca mais ficou a noite sozinho assistindo televisão. Você acredita?